Atenção, atenção, Cereto News! A resposta de Vitor Pereira. Cadê essa resposta do Vitor Pereira? Ele fica ou não fica no Corinthians? Treino aberto na Arena. Divisão de ingressos para a final da Copa do Brasil. Sequência de jogos do Corinthians e muito mais. Ô Duílio! E o Vitor Pereira, Duílio? Ô Vitor Pereira! Ou sai ou desocupa a moita, meu amigo. Resolve logo isso. Cereto News chegando para você, o noticiário mais completo do Corinthians. Roda a vinheta, produção. A produção assustou com o meu grito aqui. Quase não rodou a vinheta, produção. Faça a inscrição aí no canal do Cereto. Você já fez a inscrição? Faça a inscrição do canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. O seu like é sempre muito importante. Olha só, quero passar um noticiário completo do Corinthians. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Vitor Pereira. Aliás, vamos falar já sobre o Vitor Pereira, né? Porque o Duílio Monteiro Alves deu uma declaração dizendo que ainda não sabe se o Vitor Pereira vai ficar ou não no Corinthians. E a informação que eu tenho, apurando as informações, é que de fato ninguém sabe no Corinthians se o Vitor Pereira vai ficar ou não. O Vitor Pereira não deu pistas a respeito da sua permanência ou não no Corinthians. De qualquer maneira, ele deve responder a respeito apenas e tão somente depois das decisões da Copa do Brasil. Depois do jogo da Copa do Brasil, os dois jogos, no dia 12 e também no dia 19, porque ele não quer atrapalhar a preparação no Corinthians. Então, nesse momento, uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora passa a impressão de que o Vitor Pereira vai ficar. Outra hora passa a impressão de que o Vitor Pereira não vai ficar. A verdade é que a direção do Corinthians não sabe disso, mas o próprio não sabe exatamente o que o Vitor Pereira vai fazer. Mas o próprio Vitor Pereira já disse que vai antecipar a sua resposta ao Corinthians para não atrapalhar o planejamento do clube. E também é verdade que essa história está ficando um pouco enrolada e que está virando e se transformando numa novela portuguesa e com certeza. O Vitor Pereira, que já deu uma pista também que para os jogos do Campeonato Brasileiro ele vai continuar com o rodízio, priorizando, claro, e tem que priorizar mesmo as finais da Copa do Brasil, mas o Vitor Pereira não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro como tem feito. A gente separou para você conferir os jogos do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro e até os jogos da Copa do Brasil. Então, o Corinthians continua de folga, só volta a trabalhar na quinta-feira, né? Os jogadores só voltam a trabalhar na quinta-feira, porque o próximo jogo só é no dia 28 de setembro, né, contra o Atlético Goianiense, jogo esse disputado, que será disputado na Neoquímica Arena. Depois, de novo, mais um jogo em casa, na Neoquímica, contra o Cuiabá, no dia 1º de outubro. Começa o mês de outubro, e o mês de outubro começa para o Corinthians com jogos de quarta e domingo, e é justamente por causa dessa sequência de jogos que o Vitor Pereira está pensando em descansar o time. Aliás, o Corinthians descansa e sempre continua cansado. É um negócio impressionante, né? Os jogadores estão sempre cansados e o Vitor Pereira se pega ou se apega sempre a essa desculpa de que os jogadores estão sempre cansados e de que ele tem que poupar os jogadores. Depois, dia 4 de outubro, que é uma terça-feira, o Corinthians joga contra o Juventude lá em Caxias do Sul. No dia 8 de outubro, pega o Atlético Paranaense. É o jogo que antecede, é um sábado, dia 8 de outubro, é o jogo que antecede ao compromisso do Corinthians contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Olha, 12 de outubro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, tem Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Olha só o troféu da Copa do Brasil aí, que o Corinthians está tentando conquistar pela quarta vez. Depois tem Goiás e Corinthians no dia 16 de outubro, lá em Goiânia, no estádio Serra Dourada. 19 de outubro,
O Corinthians joga contra o Flamengo a decisão da Copa do Brasil, então, claro que, imagino eu, que no dia 8 de outubro, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians deve entrar com um time misto. Também imagino que no dia 16 de outubro, contra o Goiás, jogos que antecedem aos jogos decisivos da Copa do Brasil, o Corinthians deve entrar com um time misto. Se não, no caso desse jogo contra o Goiás, com um time reserva, né? Poupando o time principal, time titular para o jogo contra o Flamengo no dia 19. Dia 23 de outubro, aí só para terminar o mês de outubro, né? Que é um mês complicado para o Corinthians. Tem o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Dia 26 de outubro, já nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, hein? Tem Corinthians e Fluminense nas rodadas finais do campeonato, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro termina mais cedo, né? Se eu não me engano, dia 17 de novembro. E no dia 30 de outubro, Flamengo e Corinthians de novo se enfrentam no Maracanã, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Então é jogo que não acaba mais, é muito jogo, e por isso o Vitor Pereira está tentando poupar os jogadores. Olha só, uma das torcidas organizadas do Corinthians, a camisa 12, pediu em carta aberta e o Corinthians atendeu um treino aberto, dizendo o seguinte, a torcida quer e o Corinthians vai fazer aquele treino aberto, sabe, com a presença da torcida, na véspera do dia, ou na antevéspera, antes do Corinthians viajar para o Rio de Janeiro, na véspera do dia 19 de outubro, provavelmente então, no dia 17 de outubro, deve pintar esse treino, ou dia 18 de outubro, deve ser no dia 19, né? Deve pintar, no dia 17 deve ser, deve pintar esse treino, deve acontecer esse treino em Itaquera, com os portões abertos, porque a torcida está dizendo o seguinte, que os jogadores precisam conhecer o poder da torcida, quando não há limites para a festa na arquibancada. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, tá dizendo aqui a torcida. E o Corinthians já fez treinos abertos, o Duílio Monteiro Alves confirmou que esse treino vai acontecer, o Corinthians já fez treinos abertos em outras oportunidades, por exemplo, na véspera do confronto contra o Guarani do Paraguai em 2015, pela Libertadores da América, não deu certo, o Corinthians perdeu e foi eliminado do Guarani do Paraguai, mas sempre que tem um jogo decisivo, a torcida se faz presente, não só nos estádios, mas também na arena. E como o jogo contra o Flamengo, o jogo decisivo, a finalíssima, não vai ser na Neoquímica Arena, vai ser no Maracanã, então a torcida quer dar um abraço final nos jogadores do Corinthians. O Corinthians também fez esse treino no Campeonato Brasileiro e no Paulistão de 2017, antes dos jogos contra o Palmeiras. E deu certo, né? Contra o Palmeiras também em 2018, na véspera, em 2018, também contra o Palmeiras, e na véspera dos jogos contra Flamengo e Cruzeiro na Copa do Brasil em 2018. Esse ano, teve um treino aberto para a apresentação do Yuri Alberto, na véspera de um jogo contra o Flamengo, vitória do Corinthians 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, o Corinthians já ganhou do Flamengo esse ano pelo Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0, mas o Flamengo estava com time reserva, ou pelo menos com time mesclado. Foi um jogo, lembra que foi o gol contra do Rodinei, cruzamento do Mosquito, e o Rodinei meteu o gol contra. Bom, e eu falava do Vitor Pereira, quero trazer mais uma informação, porque o Duílio Monteiro Alves, ele negou que o Corinthians já esteja à procura de nomes para o caso do Vitor Pereira não renovar o contrato. E ele também não quis confirmar se existe uma data definida para dar a resposta, né? Mas, como eu disse, essa data definida vai acontecer depois da Copa do Brasil, e o Corinthians está, sim, sondando o mercado, observando o mercado. Para saber, porque o Corinthians não pode ser pego de surpresa caso o Vitor Pereira não fique no Corinthians. O Duílio Monteiro Alves também disse sobre o acordo para divisão de ingressos contra o Flamengo. Esse é um assunto importante, porque dessa vez vai ser diferente da Libertadores da América, quando o Duílio foi muito criticado, né, quando ele cedeu o espaço de 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo no jogo da Neoquímica Arena. O que em Itaquera, 4 mil ingressos, corresponde a um espaço muito maior do que os 4 mil ingressos lá no Maracanã. Afinal de contas, o que representa 4 mil ingressos em Itaquera
é muito maior do que representa 4 mil ingressos do Maracanã, porque a capacidade do Maracanã é maior do que Itaquera. E isso deu uma chiadeira geral na torcida do Corinthians. Dessa vez, a divisão vai ser por porcentagens de ingressos. Na Libertadores foi por número absoluto, né, de torcedores. E dessa vez vai ser o combinado de porcentagem de ingressos, até 10% dos ingressos. Contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, foi 6%. 6% para a torcida visitante. Tanto no jogo da Neoquímica, quanto no jogo do Maracanã. Dessa vez, provavelmente, vai ser 10%. Tanto para o jogo da Neoquímica, quanto para o jogo do Maracanã. Bom, o que é que você acha, hein, meus amigos? O que é que você acha? Corinthians, nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Primeiro jogo em casa, na Copa do Brasil, no dia 12 de outubro, o segundo jogo lá no Maracanã. E o Vitor Pereira nessa novela, se ele renova ou não renova. Mais uma informação que é muito importante a respeito dos ingressos, já que estamos falando tanto de ingressos aqui, a respeito dos ingressos do futebol feminino. Futebol feminino joga no sábado contra o Internacional, final do Brasileirão, final do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo lá em Porto Alegre deu empate entre Corinthians e Internacional. E o Corinthians quer quebrar o recorde do futebol feminino, lotando a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, com pelo menos 40 mil ingressos. 33 mil ingressos já foram vendidos até o momento. A invasão por elas caiu o site, né, do fiel torcedor, de tanta gente que está procurando ingresso para comprar para esse jogo do futebol feminino. E foi esse público que já igualou o público pelo menos o número de ingressos vendidos do Beira-Rio, né? Porque no estádio do Beira-Rio, a torcida do Internacional colocou muita gente para ver o jogo do Internacional contra o Corinthians. E agora o Corinthians também vai colocar muita gente e certamente vai quebrar o recorde do futebol feminino, da história do futebol feminino, colocando 40 mil torcedores para assistir ao jogo do futebol feminino. E certamente o Corinthians também terá um excepcional público no dia seguinte. No sábado pega, às 14h, né? Pega o Internacional pelo futebol feminino e no domingo, às 11 da manhã, joga no Sub-20. Corinthians e Palmeiras, Brasileirão Sub-20, a decisão do campeonato Sub-20, também com ingresso sendo cobrado, e também vai ser na Neoquímica Arena. Outro jogo legal de se assistir nesse domingo, no domingo que vem, às 11 da manhã. Enquanto o Corinthians descansa, nem por isso não haverá decisões durante a semana. Noticiário completo do Corinthians para você. Quero que você deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Participe conosco. Aqui, canal do Cereto, Carlos Alberto da Silva. O Corinthians não tem que ficar com medo do Flamengo, nem do Real Madrid, nem do Barcelona. Tem que jogar com raça e fazer o resultado, independentemente do adversário. É isso aí, Carlos Alberto. O próximo comentário é do Neidson Cruz. Tomara que o estagiário esteja nela. Como é que é o negócio? Não entendi nada. Não entendi nada essa mensagem. Neidson, manda de novo, por gentileza. Vamos pro próximo. Essa aí eu não entendi absolutamente nada. José Ulisses, Ramiro e Cantillo são úteis para a composição de elenco, mas o contrato do Ramiro está acabando, então não renovaria com o mesmo salário. Júnior Moraes foi erro desde o início. Bambu e Bruno Melo acabarão os empréstimos e adeus. No último vídeo eu trouxe uma lista de dispensa do Corinthians. Sugiro que você assista ao último vídeo aqui do canal do Cereto. Pois não, Leonardo Rosário, o Júnior Moraes sai e chega o Pedro Raul. Cantígio, Ramiro e o Xavier saem e chega o Cuejar. Não adianta compor elenco com jogadores fracos. Melhor ter qualidade do que quantidade. Muito bem. Muito obrigado pelos comentários, pelo carinho da audiência. Você, por gentileza, faça a inscrição aí no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, porque fortalece muito a live. O seu like é muito importante. É apenas um clique para você, mas para a gente faz muito
a diferença. Me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.